nós vamos falar sobre triângulos, congruência. E para começar, nós vamos falar o que define um triângulo, tá? Então, um triângulo ele é definido pelos seus lados e também pelos seus ângulos. Então, vamos imaginar que essas duas canetas sejam meus lados e eu vou determinar um ângulo entre elas. E de uma ponta a outra aqui eu teria o terceiro lado. Olha que legal. Se eu aumentar meu ângulo, o meu lado oposto a ele também aumenta. Então, quanto mais eu aumentar, maior será o meu terceiro lado. E quanto mais eu diminuir, menor será ele, tá? Então, isso é muito importante para a gente poder falar sobre congruência e sobre semelhança de triângulo. Por que é importante? Para começar, ser congruente é quando a gente tem dois triângulos iguais, é igualdade. Então, para eu falar que essa caneta é congruente a essa, elas têm que ser iguais. No caso, elas não são, cores diferentes, tamanhos diferentes. E a gente tem três casos de congruência, que é o lado, ângulo, lado, o ângulo, lado, ângulo e o lado, lado, lado. O importante é o seguinte: casos de congruência são diferentes de caso de semelhança, porque ser semelhante é ser proporcional. Então, ser proporcional, vamos dar um exemplo bem simples. Eu posso ter dois triângulos equiláteros. Faz de conta que tá bonitinho meu desenho. Esse tem lado 1 e esse tem lado 2. Eles são semelhantes, tá? Daqui pra cá eu dobro todos os lados. Então, eu tenho casos de semelhança diferentes dos casos de congruência. Vamos observar que nos casos de congruência, em cada caso eu tenho pelo menos um lado para afirmar que eles são congruentes, tá? Então, nós vamos analisar o primeiro caso, que é lado, ângulo, lado. O que eu gosto de falar em cada caso é você reparar a sequência: lado, ângulo, lado, certo? Esse ângulo aqui, ele meio que manda o tamanho desse lado aqui. Acabei de falar que quanto maior o ângulo, maior o lado oposto, e quanto menor, menor o lado oposto, tá? Por que isso é importante? Porque o fato de eu ter dois lados e um ângulo não necessariamente indica, certo, que os dois triângulos vão ser semelhantes. Tem um exemplo muito legal, que é esse daqui. Olha só, esse lado é igual a este lado é em comum nesses dois triângulos, este ângulo é igual, mas nem por isso os dois triângulos são congruentes, eles são iguais. É óbvio que eles não são iguais. Por que isso acontece? Porque esse ângulo aqui, ele delimita o tamanho deste lado. E para você ter uma congruência, na realidade, quando eu digo que dois triângulos são congruentes, eu digo que os três lados são iguais. Mas existem maneiras de eu descobrir que os três lados são iguais sem, que eu tenha o valor dos três lados. Eu posso ter apenas dos dois lados de um ângulo, ou eu posso ter apenas dois ângulos de um lado. Tudo depende da ordem que eu tenho eles, tá? Então, quando eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, eu posso afirmar sim que eles são congruentes. Então, olha só. Esse é o primeiro caso, então nós vamos pular para o segundo. Lembrando que para eu ter outro triângulo congruente a esse, ele pode estar invertido, pode estar em qualquer posição, mas eu preciso da sequência lado, ângulo, lado. O segundo é ângulo, lado e ângulo. Por que isso? Se eu tenho esse lado definido e eu defino esses dois ângulos, vamos lembrar que cada ângulo define o seu lado oposto. Então, automaticamente, se os ângulos estão definidos, quando eu traçar as retas, elas vão se encontrar em determinado ponto. E em qualquer lugar que eu faça esse desenho, tendo o tamanho do lado e o tamanho desses dois ângulos, vai ser o mesmo desenho. Então, automaticamente, os triângulos serão
congruentes, justamente pelo fato desse ângulo delimitar o lado oposto. E por fim, o terceiro caso, que se você tem 3 lados iguais, é óbvio que os 2 triângulos vão ser congruentes, tá? E aí você vai falar assim, mas e os 3 ângulos? Não, eu não posso afirmar. Por quê? Porque isso já vira um caso de semelhança, tá? Por que vira um caso de semelhança? Porque os 3 ângulos, eu vou dar o exemplo mais simples que eu tenho. Todo triângulo equilátero tem os 3 ângulos iguais, que é os 3 ângulos de 60 graus. Então, eu posso desenhar 500 triângulos equiláteros aqui. Todos eles vão ter os ângulos, né, correspondentes, iguais. Mas eles não são congruentes, eles vão ser semelhantes. Porque eu posso desenhar triângulo equilátero de qualquer tamanho. Aí você vai falar assim, esses 3 casos, eles são de congruência, mas eles também podem ser de semelhança. A diferença é que em congruência eu preciso que os lados sejam iguais. E em semelhança eu preciso apenas que eles sejam proporcionais. Então eu vou dar um exemplo desse daqui. Os ângulos, eles têm que ser iguais, em qualquer caso, viu? Mas em semelhança, o lado tem que ser proporcional. O ângulo tem que ser proporcional, não, pelo amor de Deus. Porque vamos lembrar que o fato de eu ter esses 2 ângulos idênticos em outro triângulo faz com que o terceiro também seja igual. Porque a soma interna de qualquer triângulo vai ser sempre 180. Então, para ter outro triângulo semelhante a esse, eu teria que ter esse ângulo igual, este lado proporcional e este daqui igual, que é o ângulo, tá? Então, vamos lembrar. Em semelhança, os lados proporcionais e os ângulos iguais. No caso de congruência, tanto os ângulos quanto os lados tem que ser iguais, tá? E lembrando que nós temos somente 3 casos de congruência e bastante casos de semelhança, tá? Tem um caso de semelhança que eu gosto, que é esse lado ângulo oposto. Então você tem um lado, um ângulo e o ângulo oposto. Vamos lembrar que esse ângulo oposto, ele já manda, entre aspas, o tamanho desse lado, certo? Acontece que, se eu tenho esses 2 lados iguais, o que acontece? Esse terceiro aqui, automaticamente, ele também tem que ser igual. Vamos lembrar o porquê? Novamente, a soma interna de qualquer triângulo tem que ser 180, tá? Então, se eu tenho isso e isso aqui é automático, vira outro caso, que é esse aqui de cima. Ângulo, lado, ângulo, tá? Então, se você for observar, é basicamente o mesmo caso, só que descrito de uma forma um pouquinho diferente.